Muito bem, nós estamos em mais um podcast Atos, dentro do bloco Política na Mesa, e hoje recebendo duas figuras ilustres, inclusive que estão sendo bem comentadas nesses últimos dias, porque estamos em plena pré-campanha. Conosco aqui Ricardo Salles, ex-ministro, deputado federal e correndo atrás aí de uma vaga no Senado. Seja bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado, Hélio. Obrigado pelo convite. Temos também aqui conosco o Rodrigo Espada, ele é da região ele é de Catanduva, né? E circula no estado todo, e pelo que ele está me falando aqui, a campanha dele está realmente estadual, é isso? É isso mesmo. A gente está com um trabalho em 300 municípios já. Eu sou de Catanduva, mas estou morando no Vale do Paraíba desde 2013, em São Luís do Paraitinga, mais precisamente, e adoro aqui essa região. Muito bem. Ricardo, a gente tem visto e ouvido você muito frequente aqui na região. Você parece estar com um elo, com uma aproximação aqui com o Vale do Paraíba, aí, que está sendo interessante de ver. Eu gosto muito, primeiro, gosto muito porque gosto. Acho uma região muito agradável, o turismo, o relevo, as tradições do Vale do Paraíba. É o estado que tem as principais ligações históricas do nosso estado de São Paulo, né? Foi pelo Vale do Paraíba que o Brasil, ainda no Império, se expandiu. O meu avô materno é de Guaratinguetá, a família do meu avô toda é Guaratinguetá, Lorena, Cachoeira, Cruzeiro, e eu sempre ouvi muito as histórias dele, né? E nós temos uma propriedade aqui em Guaratinguetá, a família da minha mulher também tem uma parte aqui dela que é de Guaratinguetá. Eu gosto imenso, acho que... Guaratinguetá é uma cidade contagiante, viu? Eu, quando vim para o Vale, eu fui para Cruzeiro primeiro. Aliás, me casei em Campos do Jordão, depois mudei para Cruzeiro e, posteriormente, vim a Lorena. Mas eu gosto tanto de Guaratinguetá por ser um polo de região, sem desprezar a Lorena, que é uma cidade acolhedora. O jornal, por exemplo, ele tem um registro inicial dele em Guaratinguetá. Por ser polo de região, essas coisas tudo. E é um povo muito bom, né, Ricardo? Vamos combinar. O Vale é muito interessante, né? Você tem para o lado direito, quer dizer, quem está indo para o Rio à direita, você tem a Serra do Mar, a Serra da Bocaina, né? Enfim, ali tanto a Bocaina e a Serra do Mar tem características próprias. Do lado esquerdo, a Serra da Mantiqueira, que também suas próprias características, e o Vale propriamente, que está espremido entre essas duas cordilheiras, vamos dizer assim, com o Rio Paraíba no meio, aquilo cria um cenário maravilhoso, né? Um cenário maravilhoso. Muito bem. E o Ricardo, aliás, o Rodrigo também, ele está numa situação aqui mais ou menos idêntica, né? Você está com laços em São Luís do Paraitinga, você, queira ou não, você vive o Vale também. Sim, vivo o Vale, moro num sítio com meus dois filhos, Joaquim e Antônio, e minha esposa Juliana, que trabalha em São Luís do Paraitinga. A família dela é de São José dos Campos também, então também tem raízes aqui. E realmente é difícil não se apaixonar pelo Vale do Paraíba, não só pela geografia, quanto com o povo acolhedor, mas também a localização, né? Perto da praia, perto do Rio de Janeiro, perto do sul de Minas, perto da capital. É uma região estrategicamente localizada, uma forma, acho, como nenhuma outra do estado de São Paulo. E eu gosto muito daqui também. A gente vem de uma região, eu estou puxando o plural, porque a gente também é de Catanduva. Lá é uma cidade, praticamente, a distância da outra é 50, 60 quilômetros. Aqui é uma seguida da outra, né? Nós costumamos falar aqui que é fácil fazer política e campanha no Vale do Paraíba. É pinga-pinga, né? É uma vida, né? Você vai de um lado da Dutra, chega e volta, você fez campanha no Vale todo. Né? É verdade. Sem contar que o povo é acolhedor. Né? Agora, a gente está vendo de um modelo de política que não está satisfatório a população. A gente percebe, claro que sempre vai ter crítica, sempre vai ter prós e contras, mas parece que tudo está conspirando assim, de praticamente ficar muito difícil a vida do cidadão, né? E a primeira classe que vem na mente é justamente os políticos. Eu fundei o movimento Endireita Brasil há 20 anos atrás, em 2006, e desde então
Eu já fui secretário de Estado mais de uma vez, candidato a deputado federal, estadual mais de uma vez, ministro, atualmente deputado federal, fui eleito com 640 mil votos, né? Então, no estado inteiro, em todas as cidades de São Paulo. Eu tive voto em todas as 645 cidades do estado de São Paulo. E tive muito voto em cada uma delas, tanto que fiz 640 mil votos. Mas É uma votação admirável. Eu sou o quinto deputado mais votado do Brasil, quarto do estado de São Paulo. O problema da política, aqui falando especificamente do reflexo no Vale do Paraíba, mas não é diferente do resto do nosso estado e infelizmente no país também. Mas a política, o problema é que a qualidade dos políticos caiu muito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, a turma rouba demais. Então, a quantidade de casos de corrupção, de político que entrou na vida pública pobre e 6 anos depois está rico, 5 anos depois está rico, um mandato depois está rico, isso é uma barbaridade. Ninguém enriquece na política. Né? Você pode até manter o seu padrão de vida, talvez até crescer um pouquinho por força das relações que você tem, dos contatos que você adquire, mas ninguém entra pobre na política e sai rico. Isso não existe. O cara que faz isso é ladrão. Então você pega prefeito, ex-prefeito, ex-vereador, deputado, o cara não tinha onde cair morto. Você ouve essas histórias torto e direito. Ah, ele é fulano de tal da minha cidade, tinha um fusquinha aí, tinha um sítiozinho. Hoje é o quê? Ah, hoje ele tem umas fazendas aí, criador de gado, cara rico, tá cheio de coisa. Roubou, esquece, ladrão. E é por isso que você não tem coisas de qualidade no país. É um mix de gente despreparada intelectualmente, falta de experiência, e gente corrupta. Quando você põe gente despreparada, que desperdiça dinheiro público, que faz más contratações, más escolhas em razão do seu despreparo, e por outro lado, junto com esse despreparo, uma tendência muito forte de uma parte significativa da classe política para fazer esquema, não há dinheiro público que seja suficiente, né? Não há pagamento de imposto que seja suficiente. Infelizmente, essa é uma realidade. Você passa, eu não vou dizer nomes, mas enfim, você passa em várias cidades aqui da região, fala, e o prefeito, isso aí é um ladrão, não sei o quê. Eu sei que você sempre bate na tecla do imposto único, né? Eu sou favorável ao imposto único. Eu acho que o imposto único seria uma maneira de você evitar muitos dos malabarismos de sonegação que nós temos por aí. É uma coisa fácil de fiscalizar, fácil de arrecadar. Tem distorções, que eu acho que o SCAF até conhece melhor que eu, o Espada conhece melhor que eu, mas eu ainda acho que é uma coisa boa. Mas, de uma maneira geral, se a gente não diminuir despesa das administrações, diminuir despesa, diminuir gasto público, o imposto sempre será proporcional ao quanto o Estado gasta, quanto a prefeitura gasta, o governo do Estado gasta, o governo federal gasta. O problema é que o pessoal gasta desenfreadamente, então não há imposto que dê conta. Quando você tira o imposto de circulação, no fundo você está tirando dinheiro do bolso das pessoas, do trabalhador, do motorista, do jornaleiro, do açougueiro, do cara do carrinho de pipoca. Você está tirando dinheiro das pessoas para dar para o governo. O governo gasta mal, desperdiça e rouba. Bom, não há dinheiro que dê conta. Muito bem. Escada, você é um auditor fiscal, isso. Aí. Então você trabalha direto com a classe produtiva, né? Porque o seu trabalho eu acho que é a nível de Estado também. Isso né? aí. A gente tem dois mundos, né? O que produz e o que vive da produção. Nós estamos agora numa situação de uma escala, né? 6x2, né? Uma coisa assim, 7x2. A gente fica numa situação assim de saia justa, né? A gente que é empresário, eu tenho aqui o Atos hoje tem cerca de 50 colaboradores, né? A gente está numa região bastante vasta, fundo do Vale, aqui o Médio Vale de Pindamonhangaba, a gente desce para o litoral, a gente está subindo para Campos do Jordão, então isso demanda pessoas, né? E como você vê essas duas realidades, o produtivo e o que vive da produção e o povo que não quer trabalhar? Legal, excelente pergunta. Quero falar para você, né? Até por isso, talvez, que eu resolvi entrar na política. Porque eu fiscalizo desde 2006 também. Há 20 anos foi quando eu passei no concurso público para auditor fiscal. Meu pai é empresário, eu também trabalhei na iniciativa privada. Eu sou engenheiro de produção, trabalhei na multinacional americana. Meu pai é empresário, meu irmão é empresário. A gente sabe da dificuldade de empreender
neste país, especialmente a burocracia estatal, que é muito grande, e o recurso que é mal utilizado. Eu acho que essa é a grande questão. E sempre que a gente fiscaliza uma empresa e faz uma multa, o empresário fala, mas para onde vai ser usado esse recurso? Muitas vezes a gente não tem resposta, porque realmente é mal empregado, é verdadeiro. Então, ir para a política, para mim, é uma forma de fiscalizar os gastos públicos, porque é responsabilidade do parlamento. O Congresso Nacional não é responsabilidade dele só legislar, é legislar e fiscalizar. São essas as duas grandes funções do legislativo. Tanto que o Tribunal de Contas está sujeito ao legislativo, tanto que o orçamento é aprovado no legislativo. Então é uma forma de ter um deputado fiscal, um deputado auditor, que vai fiscalizar centavo por centavo as contas públicas. Eu trabalho há 20 anos com isso, eu sei fazer. Sei como é que fiscaliza para saber quando tem problemas de gestão, mas quando tem problemas de corrupção também. E esse é o nosso desafio, é que o dinheiro do cidadão volte para o cidadão, cada centavo, nem mais nem menos. O Ricardo trouxe, é verdadeiro também, concordo com ele. O tamanho da carga tributária é o tamanho do Estado brasileiro. Mas muita coisa se perde no gasto do Estado, porque o dinheiro ou é ineficiente, não tem técnicas de gestão, não tem indicadores, não tem controle e muito de corrupção também. Poderíamos pagar muito menos se o dinheiro fosse melhor aplicado. Então, esse é o nosso desafio, Éder, é fazer o Estado utilizar melhor o recurso como deve ser. Parece que a política, a gente perdeu, né, essa indignação. É lógico que existe uma indignação de redes sociais, mas quando se vê um político envolvido em corrupção, antigamente, né, um presidente tomou impeachment por causa de uma elba. Por causa de uma elba. Hoje se lateraliza. Se é do meu lado, beleza. Então eu estou aceitando. Se é do outro, é um escândalo. Ricardo, Rodrigo, desculpa. Eu vou fazer aqui só uma janela. É interessante o que você está falando, porque aqui a gente tem uma linha bastante áspera, né? Porque a gente fica muito preocupado com a torcida, né? Esquerda, direita, e a gente sempre avisa aqui no rádio, Ricardo e Rodrigo, faltam 111 dias para as eleições. E o que nós avisamos aos nossos ouvintes aqui? O Atos tem uma veia política num canal de FM, a gente, numa rádio FM, né? Transvale FM, ouvido em todo lugar, nosso impresso, as nossas redes sociais. A gente precisa tomar cuidado quem a gente vai pôr na Câmara Federal e no Senado da República. Porque o cara vem, conta uma história bonita para o eleitor, depois chega lá, ele vota totalmente contrário à proposta dele, do eleitor. E hoje a melhor apresentação e a melhor proposta que se tem é o currículo, né? Eu acabei aqui de tornar público, mais uma vez pela plataforma do Atos, né? A carreira política do Ricardo. Eu estou tornando pública a sua intenção de entrar numa Câmara Federal para poder fazer a diferença. Eu acredito que se a gente tiver um Congresso forte, tanto em termos de Câmara Federal e Senado da República, a gente consegue mudar a situação. Eu estou falando a gente porque eu sou eleitor, né? Faz parte. O meu trabalho para a mudança termina daqui a 11 dias. O de vocês começa. Entendeu? Então, 111. Esse o 111 dias. A importância que eu falei? 11. 11. Não, é que eu estou tão ansioso que eu já estou achando. Sua eleição já chegou. De mudar, né? De mudança. E aqui a gente conta os dias, né? A gente sabe, é que nem goteira, né? Você com dor de dente, com uma goteira, né? A gente todo dia enche o saco do pessoal, porque a gente lembra o político que ele tem prazo de validade, né? A importância de qualificar o debate, pôr bons quadros na política e também pessoas com princípios. Eu acho que é isso, é a história da pessoa que tem que se estudar, tem que ver quem é quem, e eu acho que isso é muito relevante. Eu acho que essa questão de qualificar os debates, porque muitas vezes as pessoas votam em pessoas que não têm qualificação, é um influencer, sei lá o quê, por uma questão de gostar. Eu brinco lá na Câmara, aliás, na Câmara, em qualquer lugar, não tem nenhum político no Brasil que não tenha sido eleito, político com mandato.
O pessoal desce o pau, às vezes, na Câmara dos Vereadores. Falou, olha, quem elegeu esses vereadores foram vocês. Isso aí. O deputado estadual, alguém elegeu. Não tem nenhum deputado federal no Brasil, nem deputado estadual, nem vereador, nem prefeito, nem governador, nem presidente da República, que não tenha sido eleito. Então, quem está colocando os maus políticos para cumprir mandato no Brasil são os eleitores. Quando o eleitor xinga, falou, olha, quem colocou ele lá foi você. Você, no sentido filosófico. Aqui fazia até rádio conosco, né? A Covid levou, né? Infelizmente. Mas ele falava uma coisa na época da campanha, e no nosso dia a dia ele fazia rádio conosco, falecido Miltinho, saudosa memória, mas ele tinha uma pergunta capciosa. Ele falava, nesse período, quem mente mais, o eleitor ou o candidato? Né? Então, às vezes é o seguinte, você não consegue colocar numa balança, né? Mas a gente está vendo o resultado. Né? Alguém mentiu para nós. Porque a maioria, por exemplo, a gente percebe assim, de enxurrada. Mas isso começa, assim, tem vários motivos, mas uma das coisas que certamente contribui para essa má qualidade do voto é a obrigatoriedade do voto. Quando você obriga a fazer uma coisa que ela não quer, ela faz qualquer coisa, faz de qualquer jeito. Então, o eleitor qualificado, aquele que se interessa por política, que sabe quem são os candidatos, entende quais são as bandeiras que estão sendo discutidas, seja a direita, seja a esquerda, não estou entrando na questão ideológica, simplesmente a questão funcional. Quando você tem um eleitor que ele sabe no que ele está votando, o que o motiva ir até a urna, ele vota com melhor qualidade. Pode não fazer a melhor escolha, mas qualitativamente ele é melhor. Quando você obriga o eleitor a ir à urna só para ter um comprovante de que ele foi votar, não está nem aí em que ele está votando. Quem eu vou votar? Tanto é que a multa é simbólica, né, para quem não vai. Né? Exato. Então, assim, nós para melhorarmos a qualidade, tem várias medidas, essa não é bala de prata, nem é a única, mas entre outras medidas, nós tínhamos que acabar com o voto obrigatório. Voto obrigatório é um caminho para a compra de voto. Porque o cara sabe que o fulano vai ter que ir na eleição de qualquer jeito. Ele pega e fala, eu sei que vocês todos vão ter que votar, então ele vai lá e compra o voto desse pessoal todo. O cara que não é obrigado a votar, ele não vai lá votar em troca de uma besteira qualquer. Não vai. Ele vai se falar, não vou votar. Então, você tira da base de eleitores os desinformados, os desinteressados, os que não têm verdadeiramente uma motivação para ir votar no determinado candidato, seja no A, no B, no partido A ou no B. Eu acho que uma medida importantíssima para melhorar a qualidade do eleitor e melhorar, consequentemente, a dos políticos, é acabar com o voto obrigatório. Fundamental. Ricardo, você tocou num assunto aí muito interessante, né? Não é só a direita, esquerda, e de fato, a gente precisa dos dois braços, né? O direito e o esquerdo, né? Então, a gente sabe que tem gente muito boa que tem esse viés de esquerda. A gente tem também muita gente boa que tem o viés de direita. Agora, o pior é o indefinido. É aquele que não tem, às vezes, ele não tem ideologia nem partido. Ele está ali para poder... É complicado esse é o DNA do Centrão. Então, né? ele entra, não vai dar valsa. Né? O Centrão, eu tenho dito, Éder, em todos os lugares, o Centrão é o maior câncer do Brasil. Eu, obviamente, sou de direita e não concordo com as ideias de esquerda, então, para mim, quando as ideias de esquerda, em geral, são aplicadas, os resultados são negativos. O resultado de uma política de esquerda, via de regra, não é bom. Mas, pelo menos, você sabe qual é a política de esquerda daquele cara. Tem o político, a política, enfim, homem, mulher, não importa. Qual é a definição dele? A definição, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, ou você concorda com aquilo, ou você discorda. Se você discorda, você não vota, se você concorda, você vota. O Centrão é diferente. O Centrão é o cara que ele concorda com qualquer coisa, desde que você pague. O Centrão é o grupo político que não tem ideologia, não tem posicionamento, ora vota com a direita, ora vota com a esquerda, desde que o preço dele esteja sendo pago. O preço dele pode ser em dinheiro, pode ser em emenda parlamentar, pode ser em cargo para os parentes, pode ser em favor para um determinado... Às vezes você fala, o cara, por que o vereador tal votou tal coisa? Porque o prefeito mandou asfaltar as ruas na porta da casa dele, ou mandou asfaltar a estrada que leva o asfalto para a porta da fazenda do cara, ou seja, é só negócio. Centrão não está nem aí para a saúde, para a educação, para o transporte, eles roubam suprapartidariamente. Qualquer
secretaria que você der na mão deles, esquema de corrupção. Qualquer ministério que você der na mão deles, esquema de corrupção. Os caras, quando são parlamentar, roubam emenda. Os caras, quando estão coordenando determinada área dentro de um órgão legislativo, às vezes pega, o cara é o terceiro secretário da Assembleia. Eu não sei, ladrão, tá fazendo esquema. Esquema com tudo, esquema com verba de publicidade, esquema com verba de televisão, de rádio, esquema com verba de hospital. Os caras roubam em tudo. Então, neste ponto, eu acho que o centrão, para mim que sou de direita, evidentemente, o centrão é pior que a esquerda. Porque a esquerda, em geral, eu sei o que o cara pensa. Em geral. Claro que tem uns caras da esquerda que, além de ser esquerdista na ideologia, são ladrões igualzinhos do centrão. Assim como tem de direita que é ladrão também. Isso não tenha dúvida. Então, eu, até nesse ponto, eu sou muito crítico com essas coisas, porque, para mim, o ladrão pior que tem é aquele que está no mesmo partido que eu. Está no meu lado da trincheira, porque ele está me contaminando. A má conduta desse cara, a má postura, as más ações que ele toma, respingam em mim, eventualmente. Então, a pior coisa é você ter um cara bandido sentado do teu lado numa bancada de partido, numa bancada na Câmara, numa bancada na Assembleia Legislativa. Porque, ainda por cima, esse cara faz tudo errado e a má fama que ele gera justificadamente, respinga nos outros injustificadamente. Então, eu sou obrigado a aguentar um bandido do lado? É complicado. É pior. E não posso nem bater, porque o cara, eventualmente, é do mesmo grupo político. É isso aí. Rodrigo, vê o que você vai pegar lá. É verdade. Eu sei que você é versátil, você sabe como que é o ambiente, mas o Ricardo passou um perfil de que, infelizmente, é a nossa realidade, né? Então, a nossa expectativa é agora de o grupo eleito, né, pelo voto popular, evidentemente, né, seja a maioria que pense um pouquinho diferente para a gente mudar essas coisas, né? Porque está complicado, sente aqui, né? A coisa acontece lá. Por exemplo, é importante verba para a saúde? Inclusive, queria destacar e agradecer a ajuda que você deu para a Santa Casa de Guaratinguetá. Lembrar você que tem uma Santa Casa de Lorena também. Nós agora vamos ajudar de Lorena também. Lorena, nós temos aqui um pessoal também, um hospital em termos de ambiência, o 5º melhor do estado. Está aí, ele está entre os 5. Então, vale a pena conhecer, é um bom investimento. Desculpa a dica, vou abrir aí, mas... Né? Um ponto que eu concordo com o Ricardo sobre essa questão, e ele trouxe numa outra conversa que a gente teve anterior, questão das emendas parlamentares, que subvertem a democracia. Eu ia tocar nesse assunto. Por vários pontos. Primeiro, porque ela é, sim, fluxo de recursos, muitas vezes, para lugares que não deveriam ir. Né? Seja, por exemplo, dinheiro público pagando show de cantor qualquer que seja, pode ser rapper, pode ser sertanejo, pode ser rock, o que for, para grupos específicos de interesse. Não é isso que é para fazer com o nosso dinheiro, né? Que a gente paga caro, paga muito imposto no Brasil, paga mesmo, eu sei que paga, mas para fazer isso. Então, a emenda parlamentar é lógico, se tem, é o jogo, tem que usar da melhor maneira possível, mas lutar para que isso seja, assim, uma exceção raríssima e não a regra. E subverte também a própria democracia, porque dá condições para quem está no cargo de se reeleger em situação muito mais favorável aos novos entrantes. E não me parece que é o que a sociedade quer. A sociedade quer renovação. Ela não quer a permanência dos mesmos. Então, a emenda parlamentar ela também vai contra o que a sociedade quer, dando mais condições para quem está. Agora, outra questão que é relevantíssima, eu acho que a questão orçamentária. A emenda, se ela acaba, dá mais poder para o próprio parlamento cobrar o orçamento público. Ou a gente faz todo o orçamento público impositivo, ou não tem que ter emenda impositiva. Porque se o parlamento aprovou o orçamento, debateu, e é ele que tem competências, como é que o executivo não faz? Como é que não gasta dinheiro com a saúde que foi ali pré-determinado? Isso é um problema, porque não tem problema com saúde, não tem problema com educação, e aí tem uma discussão na Casa de Leis que ela é realmente a competente para aprovar o orçamento e depois o executivo não executa. Então, ou seja, não é só a emenda que é impositiva, deveria ser todo o orçamento, ou nada, ou nada. Agora, a questão da emenda parlamentar é sim uma fonte
grande, são 56 bilhões de reais hoje no Brasil. 56, e não é só para São Paulo, é para o Nordeste, é um fluxo de recursos, porque tem muito mais deputado, tem muito mais senador no Norte, Nordeste e outras regiões, e vai muito mais dinheiro para lá, também via emenda parlamentar. Você vê até a condição de voto, né, dos estados lá do Nordeste, né? Sim. É praticamente um desleal aqui, se for analisar, com relação a São Paulo, Minas Gerais, que são colégios eleitorais. Acho que São Paulo maiores, sustenta, né, o resto do Brasil. Então, nós estamos vivendo um momento em que assim os políticos, aí eu estou falando dos todos, né, querem mais emenda. Então ele começa a controlar uma parte do orçamento. Cada vereador, cada deputado estadual, cada deputado federal e senadores. Está errado. Eu sou contra emenda parlamentar. Contra. Eu, por mim, tinha que ter 0 emenda. 0. Não é pouco, é 0. Segundo, dinheiro público em partido político. Outro absurdo. Você vê os donos dos partidos, que os partidos do Brasil têm dono. Os donos dos partidos controlam um orçamento bilionário de centenas e centenas de milhares de reais. Centenas de milhares de reais. Quer dizer, uma loucura. Você dá para um partido político, seja ele qual for, o direito de gastar dinheiro do contribuinte. Aí o que ele faz? Contrata a mulher de deputado para ser advogada do partido, contrata sobrinho de senador para ser o cara que vende passagem aérea para o partido. Ou seja, é uma oficialização do desvio de dinheiro público. Os próprios donos de partido estão milionários com dinheiro de fundo partidário e fundo eleitoral. Então, tinha que acabar isso, tinha que ter 0 de dinheiro para partido político fazer campanha. Se o partido não tem legitimidade, não tem representatividade para ir no cidadão e falar, olha, eu defendo as mesmas ideias que você pode me doar um dinheirinho aí? 50 reais, 20 reais, 10 reais? Ah, não tenho, as pessoas não gostam da minha proposta. Então você não precisa existir, meu filho. O seu partido não devia existir. Agora, infelizmente o que a gente vê hoje, os donos dos partidos têm recursos proporcionais à quantidade de deputado federal que eles elegem, então só querem eleger deputado federal, porque é isso que dá... É uma correria aí por cadeiras. Federal, só isso que interessa. Federal, não é nem estadual, nem vereador e nem senador. Eu sou pré-candidato ao Senado, então eu vejo a turma... no Senado tem outros interesses, que é comandar a agência reguladora, que é comandar verba de determinados bancos públicos, órgãos de desenvolvimento regional, que em geral são decididos pelo Senado. Então o Senado tem outro interesse para essa turma. Qual é o interesse em federais? É porque a quantidade de deputados federais de cada partido determina quanto tempo de televisão e qual é o volume do fundo partidário que esse partido vai receber. É uma loucura. Você pega o meu caso, eu vou citar o meu, para não falar de nenhum outro colega. O meu caso. Eu fui eleito em 2022 com 640 mil votos. 640 mil votos deram ao senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que é o partido que eu fui eleito, 80 milhões de reais graças aos meus votos. Os meus 640 mil votos deram 80 milhões de reais para o PL. 80 milhões. Só eu, Ricardo Salles. Se você somar os outros deputados... É importante uma declaração dessa vindo de você, porque às vezes a gente bate nessa tecla, porque de vez em quando a gente puxa o custo do Senado, o custo da Câmara Federal, absurdo, o custo de uma Assembleia. Absurdo. Primeiro que a gente não tinha nada que ter 513 deputados. Vou te falar, o Brasil, com 150 deputados, distribuídos proporcionalmente à população brasileira, resolvia o problema. Mas para não diminuir, porque obviamente você esperar que o Congresso vá diminuir a quantidade de deputados, é pedir para o Fernandinho Beiramar parar de roubar. Então não vai acontecer. Mas só a título de comparação. Cada eleitor, qual é o princípio da democracia? Cada eleitor vale um voto, certo? Você não tem cidadãos de primeira e segunda classe, uns valem mais que outros. Então, o princípio básico da democracia é que cada cidadão é um voto. Se cada cidadão é um voto, significa que São Paulo, com 46 milhões de moradores, né, eleitores é menos, mas 46 milhões, nós teríamos de cidadãos, né? Nós teríamos direito, dentro dos 513, não estou aumentando uma cadeira, nós teríamos direito a 111 deputados federais.
para representar 46 milhões de moradores no estado de São Paulo. O Amapá, que tem um pouco menos de 700... O Amapá tem um pouco menos de 700, ou está em torno de 700 mil moradores. A população do Amapá é 700 mil pessoas. O Amapá teria 2 deputados federais. Está mais que bom. Não tem ninguém naquele estado. Tem 700 mil pessoas. Ou seja, São Paulo teria 111 e o Amapá 2. O que acontece na prática? Graças a essa porcaria de Constituição de 88 que nós temos, nenhum estado pode ter menos, diz a Constituição, nenhum estado pode ter menos de 8. E nenhum estado pode ter mais de 70. Significa que o Amapá, que só deveria ter 2, tem 8. Porque tem o piso de 8, que é o que a Constituição determina. E São Paulo, que tinha que ter 111, só tem 70, porque é o teto que a Constituição determina. Ou seja, a gente está dando mais eleitores para estado que não tem ninguém e tirando, mais eleitores não, dando mais parlamentares para estado que não tem ninguém e tirando parlamentares de onde estão as pessoas. Não é à toa que é essa desproporção de desvio de dinheiro, por exemplo, para o Amapá, cujo presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, é um senador do Amapá, Davi Alcolumbre, que foi eleito com uma votação menor que de um deputado estadual aqui em São Paulo. Eu tive 3 vezes mais voto do que o Davi Alcolumbre. Ele foi eleito com 200 mil votos, senador, pelo estado do Amapá. E é o presidente do Congresso Nacional. E você sabe a campanha como que foi, né? Nem quero saber, deve ser uma loucura. O que eu quero te dizer é o seguinte, o cara que mais manda no Legislativo brasileiro, o presidente do Congresso Nacional, foi eleito com 200 mil votos. Jogando de mão e dando carta. Durma com esse barulho. Gente, vocês estão em contato com os eleitores, evidentemente. Primeiro, se apresentando, depois vem a campanha oficial, onde as pessoas vão lembrar, né, em quem na pré-campanha visitou. Né? Qual a expectativa de vocês mediante aquilo que vocês estão encontrando em termos de eleitor, em termos de apoios, em termos de portas abertas? Porque ninguém ganha uma eleição sozinho, né? Você tem que fazer um grupo, você tem que ter pessoas ajudando. Como está essa formação há 111 dias das eleições? Já está arrumado, está arrumando, está montando? Porque tem gente que só trabalha nesse período também, né? Sabe disso. Primeira experiência aí. Quer falar primeiro, Ricardo? Você que já passou por isso? Política é cumulatividade, né? Então, você vai acumulando experiências, contatos, enfim, e essa acumulação te traz um capital político que te permite eleger. No caso do senador, diferentemente do caso do deputado federal, o deputado federal é um cargo proporcional. Então, ele tem que atingir um determinado número de votos dentro daquele ranking de eleitos do partido dele. Ele concorre, ao fim e ao cabo, com os colegas dentro do partido dele. O senador não, o senador é um cargo majoritário. Só tem 2 vagas ao Senado no estado de São Paulo. Nós temos 2 forasteiras que inadequadamente vieram pedir voto a cá. Eu acho isso um absurdo. Tá? Eu acho que ninguém deveria concorrer fora do seu estado. Desculpa, não é nem o estado natal, é o estado que ele realmente pertence. Você pode ter nascido em São Paulo e, por razões da sua vida, da sua profissão, você se tornou um morador do Paraná, do Espírito Santo, de qualquer lugar. Então, não tem problema você concorrer lá. Agora, nos 45 do segundo tempo, você deixa a sua carreira política no seu estado e vai oportunisticamente, né, malandramente concorrer em outro estado, isso é absurdo. É um absurdo. A Justiça Eleitoral devia proibir isso. Está acontecendo, São Paulo é vítima disso. Você tem 2 candidatas, 2 pré-candidatas ao Senado, que são 2 políticas com história nos seus respectivos estados, a Marina Silva no Acre e a Simone Tebet no Mato Grosso do Sul, e as 2, de repente, largam as suas candidaturas lá, nos seus estados, onde elas já tinham uma vida política pregressa, e vêm se aventurar em São Paulo. Isso é um estelionato eleitoral. Se ela não consegue mais se viabilizar no seu estado, azar o dela. Está vindo morder voto aqui no nosso estado, não sabem nada do nosso estado, não conhecem o nosso estado, não tem o menor vínculo, nem emocional, nem afetivo, nem profissional, não tem nada a ver com São Paulo. Isso é um estelionato eleitoral sem tamanho. Então, isso é algo que está acontecendo na eleição do Senado em São Paulo. E eu, quando rodo o estado de São Paulo, eu tenho muito apoio
pelo estado inteiro, como eu disse, eu fui votado em todos os municípios do estado de São Paulo. Eu recebo essa crítica, assim, não a mim, né, a crítica a elas, direto. Como já se viu essas duas virem aqui para o nosso estado? Essa é a primeira coisa. Depois você tem, na candidatura ao Senado, mais um nome de direita, que é o do Derrite, e mais um nome que se diz de direita, que é o André do Prado, que é até inclusive aqui do Vale, que é de Guararema, mas que direita não tem nada. Já foi candidato junto com a Dilma em 2010, quando teve o seu primeiro mandato de deputado estadual, a campanha dele foi junto com a Dilma. Eu tenho o santinho dele aqui, ele do lado da Dilma. Depois, essa semana estava aí com o Kiko Seleguin do PT fazendo campanha lá em Guarulhos. É o típico candidato do Centrão. Filhote do Valdemar da Costa Neto, que por sua vez também sempre esteve ligado ao PT quando convinha, depois se ligou ao Bolsonaro por conveniência total. Pessoa que foi presa no mensalão por desvio de dinheiro. O partido é um partido que tem milhares de casos de corrupção e de desvios ligados ao setor de transporte, DENIT, Ministério dos Transportes e tudo. Ou seja, o Valdemar da Costa Neto é a personificação do líder partidário do Centrão. Não tem ideologia, não tem proposta política, vai com quem tiver mais voto e tiver mais dinheiro. É o interesse do dia. É do dinheiro, o interesse do dia, o interesse do... E o André do Prado, indicado pelo Valdemar, é exatamente isso, porque ele é tido, inclusive, dentro do PL, Partido Liberal, como o pupilo do Valdemar. Ele é a cria do Valdemar da Costa Neto. Ele é o Valdemar da Costa Neto cuspido e escarrado. É o Valdemarzinho, é o que o Valdemar sempre foi, hoje em dia é o André do Prado. Uma pessoa que não tem posição ideológica sobre nada, que não tem posicionamento, que já apoiou. Outro dia alguém falou para mim, não, mas ele foi... é grato a ele porque ele ajudou muito o Tarcísio. Eu falei, escuta, Centrão ajuda quem está na cadeira. Ele ajudou o Tarcísio, ele ajudou o Rodrigo Garcia, ele ajudou o Márcio França, ele ajudou o Dória, ele ajudou o Geraldo, ele ajudou o Serra, ele ajudou todo mundo. Porque o Centrão... ele está colado no governo, não importa qual for o governo. Graças a Deus, em São Paulo, nós não tivemos, e se Deus quiser continuará sendo bom conosco, paulistas, não teremos nunca um petista governando o nosso estado. Mas se tivéssemos tido, eu tenho certeza que o André do Prado era a base do governo do PT também. Então esse é o DNA do Centrão. Centrão é aquele oportunismo, né? Ele é ligado ao aparelhamento estatal com o que há de pior, não tem a menor preocupação com assuntos de conduta, de comportamento, de família, de defesa do direito de propriedade, da legítima defesa, nada, zero. É o aparelhamento do Estado pelo simples aparelhamento, como meio de acesso às verbas públicas, como meio de acesso aos cargos, como meio de acesso ao seu autofinanciamento, legítimo e ilegítimo. Eu acho que esse, infelizmente... E tornou um partido atrativo para os candidatos, né? Por quê? Porque tem muito dinheiro. Justamente pelos votos. Olha só o que aconteceu, Éder. Nós fomos eleitos, Espada, nós, candidatos da direita de verdade, quando o presidente Bolsonaro ainda era presidente e estava planejando ir para a reeleição, que ia acontecer em 22, ele precisava de um partido. Ele tinha saído do PSL e tal... E ele cogitou vários partidos. Aí, de repente, apareceu a oportunidade dele negociar lá com o Valdemar, e o Valdemar, de certa forma, abriu as portas para o Bolsonaro e para todos os bolsonaristas. O Valdemar não é bobo. Quando eu vi a popularidade do Bolsonaro e de todos nós, deputados e políticos bolsonaristas, falou, vou trazer essa turma aqui para dentro. Qual era a nossa expectativa? É de que nós entrássemos num partido que teria como presidente de honra o próprio presidente da República, Bolsonaro, e um presidente executivo, que era o Valdemar, que aos poucos fosse largando o osso e fosse deixando os bolsonaristas tomarem conta da administração do partido, justamente para ter uma conduta partidária, uma postura partidária que refletisse aquilo que nós tínhamos. Não foi isso que aconteceu. Ele trouxe os bolsonaristas para dentro do PL, usou os votos nossos, dos bolsonaristas, para aumentar o seu fundo partidário e o seu tempo de televisão, mas continuou ele e os valdemaristas a mandarem no partido. Ou seja, nós servíamos para fazer filho na barriga dos outros. Porque foi com os nossos votos que ele conseguiu mais tempo de televisão, foi com os nossos votos que ele conseguiu mais fundo eleitoral, mas são apenas os dele, os deputados do Centrão, fisiológico, patrimonialista, corrupto, etc., etc., foi sempre a turma do Centrão
que continuou e continua até hoje mandando no PL. E te dou 3 exemplos, se algum ouvinte estiver assistindo e falar, não é verdade, então vou provar que é verdade. Quando o PL defendeu a eleição, apoiar a eleição do Mota para a Câmara dos Deputados e para o Alcolumbre para o Senado, olha os nomes que eles quiseram apoiar e de fato apoiaram. Alcolumbre e Mota. Qual foi o argumento? Olha, nós vamos ter comissões e nós vamos ter a primeira vice-presidência da Câmara e a primeira vice-presidência do Senado para o PL. Perfeitamente. Fizeram ali. Eu fui contra. Votei no Marcel Van Hatten. Ganharam. Quem que o PL coloca para ser o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados na cota do PL? Um cara que vota com o PT, já foi até candidato pelo PT, que é um deputado federal do Rio de Janeiro. Quem o PL coloca para ser o primeiro vice-presidente do Senado? Justamente nessa história que, pegamos a primeira vice-presidência do Senado. Um cara que vota com o governo Lula em tudo, tem cargo no governo Lula, emenda no governo Lula. E aí vem duas posições emblemáticas também dentro da lógica parlamentar, para quem não conhece. Qual é o cargo, tirando o presidente e vice-presidente, qual é o cargo mais importante em todo ano eleitoral? O relator do orçamento, que é o cara que manda no dinheiro, basicamente. É quem vai. O relator do orçamento, um ano é Câmara, outro ano é Senado, né? Então, o ano que coube ao PL, que era o ano da Câmara, coube ao PL indicar o relator do orçamento da União, né? Dezenas ou centenas de bilhões de reais. Quanto é o orçamento da União? Trilhões. Mais de 1 trilhão. Mais de 1 trilhão, ou seja, o cara que fez o orçamento da União de mais de 1 trilhão de reais. Quem que o Valdemar colocou? Um valdemarista, lógico. Não ia pôr um bolsonarista nunca. Aí conseguiu pegar a Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, que é a comissão mais, vamos dizer assim, desejada. Por que ela é a mais desejada? Porque é a que mais emenda de comissões tem. A Comissão de Saúde como um todo, todas as comissões têm. Mas a Comissão de Saúde tem uma rubrica, tem uma caderneta de emendas própria. Quanto é eu vou falar aqui, pode ser que eu erre o número, se eu errar, quem estiver ouvindo me desculpe. Mas, se eu não me engano, é da seguinte ordem de grandeza. A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados tem, anualmente, uma carteira de emendas de 6 bilhões de reais. Não é só que o Valdemar comanda os 2 bi de fundo eleitoral do PL. Tem mais. Ele comandou o orçamento da União, que é de mais de 1 trilhão. E as emendas. E as emendas da Comissão de Saúde, ao indicar um valdemarista, mais 6 bilhões. Então, ele não se preocupou em mais nada. Esse é o modus operandi do Centrão. É poder, cargo e dinheiro. Poder, cargo e dinheiro. O que nós vamos votar, Centrão? Tanto faz, desde que você pague poder, cargo e dinheiro. Se eles tiverem poder, cargo e dinheiro, eles votam qualquer coisa. Até a abolição do hino nacional, trocar as cores da bandeira da República, o que tiver, eles votam, desde que pague. Esse é o problema do Centrão. Rodrigo, eu não quero que você desanime, mas é esse o cenário. Pelo contrário, Éder. Na verdade, o que acontece? O Ricardo foi falar da candidatura dele e o cargo dele realmente requer isso, porque é majoritário e tem uma disputa entre os candidatos. No meu caso é proporcional. Então, vou falar da minha proposta, da minha campanha. Eu sou pré-candidato mesmo a federal, como você colocou. Eu sou auditor fiscal aqui no estado de São Paulo e presido as nossas associações, tanto a estadual quanto a nacional. Estou licenciado agora por conta da campanha, mas eu já estou nessa caminhada desde 2012. Nunca perdi uma eleição dentro da categoria. E é uma categoria com muita tradição política. Nós já tivemos 3 deputados federais, os auditores fiscais aqui de São Paulo. Tivemos 3 estaduais na mesma legislatura, de 2014 a 2018. 2 foram presidentes da Lesp. Tivemos um governador de estado, que foi Orestes Quercia, que é da nossa carreira. Então é uma carreira que se organiza e participa do processo político de forma estruturada. Tanto que o Ricardo estava falando, e concordo com ele também, que a campanha deveria ser financiada por cidadãos e não por fundos, né? Existe uma vaquinha virtual homologada pelo TRE, pelo TSE, melhor dizendo, que as pessoas podem doar. A minha campanha é a 5ª campanha que mais recebeu recursos no país até agora. O primeiro é o Renan Santos, que é do partido do Ricardo Salles, inclusive, que é o candidato a presidente.
Mas eu estou em quinto Não, do lugar. meu partido não. Não é, você não está no... Ah, não, dele é eu Missão. eu sou do Novo. É verdade, ele me é do perdoe. Missão. Ele é do Mas o Missão. Marcel Van Hatten Ele está é lá do M- entre o segundo ou terceiro que mais recebeu. E é verdade, essa forma, né, o Novo, perdão, viu, tanto o Novo quanto o Missão não tem fundo eleitoral, não tem fundo partidário e tem que fazer campanha dessa forma, amealhando recursos entre os apoiadores. É uma campanha, né, que se quer estadual mesmo, a gente está com trabalho já em 300 municípios do estado, que nem o Ricardo, para se eleger, ele precisou ter voto no estado todo, e a gente vai buscar isso. Uma representação qualificada, né? O meu público, eu não venho de berço político, eu não tenho família política, eu não sou político, e sim, eu quero entrar na política para fazer diferente. É uma política qualificada, não é uma política que viraliza em rede social, não é uma política de ator de TV, jogador de futebol, que é diferente, uma pessoa muito conhecida. Então é uma política para qualificar o debate, para mudar, fazer diferente. Eu acredito nessa boa política de verdade, Éder. Se você me der aqui mais uns minutos, eu participo da vida classista e eu acredito que a mudança se faz dentro da política. Eu sei que está todo mundo frustrado, todo mundo cansado, indignado, triste com a política, né? Mas só pode fazer diferente dentro da política. Não é individualmente. A gente tem problemas coletivos que individualmente a gente não vai conseguir resolver. E tem que participar na política, os bons têm que participar. Porque tudo isso que está acontecendo acaba afastando os bons, né? E os bons se afastando é antro para aumentar o espaço, né? O espaço para os corruptos, para os que querem fazer a política para a finalidade própria. Então eu acredito que a gente tem que entrar na política e é na política que a gente vai mudar isso, para voltar a ter esperança no país, porque a gente tinha esperança no passado e hoje parece que nem isso a gente tem mais. Eu tenho 2 filhos pequenos, o Joaquim e o Antônio, que receberam o nome deles em homenagem ao meu pai e ao meu sogro, né? Porque são pessoas que me inspiram, de verdade. E eu recebi dos meus pais, da geração mais antiga, eu tenho a idade do Ricardo Salles, aproximadamente, nós acreditávamos no futuro, que o Brasil era o país do futuro, que a gente estava construindo algo melhor. Hoje parece que a gente anda para trás. A gente deu não pode... um break, né? Deu uma parada aí, mas nós vamos... A gente não pode passar isso para os nossos filhos. A gente tem que passar para eles que a gente está construindo algo melhor e vender, né, realmente, na verdade mesmo, tem que entregar para eles um país melhor que os nossos pais nos passaram. A cada geração a sua responsabilidade. Mas algo que é central é voltar a ter esperança, voltar a ter o sonho de um país melhor. Se não for isso, né, o que é a política? O que a política entrega, se não a esperança de um país melhor? Parece que você reprisou alguém que te recomendou aqui para nós, né? Que é o Vanderlei Macris. A gente tem muita amizade, eu vi o trabalho dele também. Hoje ele não está deputado, né? Mas ele está te apoiando e pediu, receba aí o Rodrigo, dá um abraço nele, dê força para que esse entusiasta e esse tomara que ele contagie positivamente como ele é. Todo o Congresso Nacional. Palavras do Macris para você. Mandamos um abraço para ele. Manda um abraço para o Macris. Vanderlei Macris. Vanderlei Macris. Me honra muito ele. Com o apoio dele, claro, com 8 mandatos ou mais, acho que tem 12 mandatos. 12 desde mandatos. Vereador até deputado federal. E ele que me apresentou um grande amigo daqui da região, João Pita, que eu deixo um abraço também para o João Pita, que está me honrando com o apoio também. João Pita e suas canecas. O João Pita é um cara compatível, né? Ele é especial. O João Pita tem uma experiência muito com o legislativo, mas a melhor experiência do João Pita é com pessoas. O João Pita é o seguinte, se você pedir a camisa dele, ele te serve, né? Então, a gente fica muito honrado aí com a amizade do João Pita, né? E, aliás, nós estamos hoje aqui no ambiente do Atos com votos compatíveis. Sabia que tem isso agora? Eu aprendi com o eleitor. A Dani Dias é compatível com o Rodrigo, por exemplo, né? E que também é compatível com o Ricardo. Por quê? São 3 partidos diferentes, né? A Dani Dias está aqui, nós estamos mencionando também que ela passa sempre pelo Atos aqui. Acredito que seja pela amizade, ela também é jornalista, essas coisas, então ela
está política nesse momento, né? Então, são votos compatíveis, né? Nós não estamos pedindo voto, mas estamos falando que é possível, né, ter isso, né? Hoje pode, de primeira era voto de partido, né? Era tudo vinculado, né? Você tinha que ir num partido de cabo a rabo. Hoje a gente tem essa liberdade, né, de escolher um candidato aqui, outro ali e tal, independente de partido. É interessante que antigamente, muito antigamente, votava-se até para vice-presidente. Você podia escolher o presidente de um partido e o vice-presidente de outro. Pois é, e tem mais, hein? No interior a gente vota muito em pessoas, né? É claro que hoje o partido voga muito, né? Hoje eu acredito que o partido hoje está definido, né? Aliás, fomos obrigados a isso, né? Tem que 8 ou 80, mas hoje a gente tem isso, né? A gente vota em pessoas, né? Então, por isso que a gente faz uma seleção, até por quem passa aqui pelo Atos, a gente tem essa veia política, nós criamos uma estrutura, principalmente do podcast, que na época eleitoral em si, o político não pode falar no rádio porque é concessão pública. O podcast, nós estamos na internet, nas redes sociais, né? Então, aí já tem, com um pouquinho de cuidado, a gente consegue atender as pessoas, receber, e a gente tem uma missão aqui no Atos de apresentar bons nomes, né? A gente não fecha a questão com ninguém, mas nós estamos apresentando. Só picareta não vem aqui, porque eu não deixo mesmo, né? E vocês estão aqui, eu queria fazer uma pergunta em público. Ninguém bateu a carteira de vocês aqui, né? Então, é por isso que o Atos é um jornal bem frequentado pelas pessoas, que a gente não tem esse viés, né, de, me dá que eu falo, né? E se não der, eu critico, né? Nós não temos isso. Infelizmente, né? Há muito disso. Né? Infelizmente é isso. Mas eu tenho um amigo que fala uma coisa muito certa, o Ricardo. Nem tudo que entra numa garagem é automóvel. Né? É verdade. Então a gente precisa fazer uma divisão das coisas. Isso. Mas a gente está feliz em recebê-los aqui, poder, né, esse momento, ter essa comunhão, essa conversa. A gente gosta muito disso, né? Estreitamento. Por aqui já passou políticos aí que foram notabilizados, né? Inclusive o vice-governador, né? O Felício Ramute, quando ele começou a cogitar no PSD ser governador, dali a pouco saiu aliança para eles fazer com o republicano e deu certo, né? Tanto é que ele é vice-governador, e parece que pelo jeito vai continuar com o Tarcísio, né? Nessa situação, mas só mudou de partido. Praticamente, ele foi para o MDB. MDB. Está vacinado? Tá, né? Tá vacinado. Mas, enfim, né? A gente percebe que ele passou por aqui. Paulo Scaff, quando foi candidato ao governo do Estado, e ele começou lá em cima, depois não conseguiu, também lançou a candidatura dele no Atos no rádio. E outros assim, né? Que legal. A gente faz história junto com os políticos. E eu quero deixar a porta aberta para vocês. Eu acredito na vitória de vocês. Eu sei que a do Ricardo não está fácil, não, né? Porque tem os monstros aí, os importados, né? As importadas. As importadas, né? Ou as exportadas, eu melhor diria. Daqui a que pouco ninguém quis trazer, elas urnas, é que foram expulsas de lá. As urnas pode exportá-las daqui também, né? Mas eu acho que ela não se sustenta. Não tem fundamento para isso. Vamos lá. Sucesso para os dois. Muito obrigado. Muito obrigado, né? E esse é o Política na Mesa, né? É um bloco aqui da nossa sequência de podcasts. Aqui a gente tem para empresário, a gente tem para todos os gostos, né? E é interessante a gente ser eclético, poder bater um papo nesse nível, né? A gente podia até pesar mais o discurso aqui, que eu estou com uma caixa de ferramentas, mas não é o caso, né? Mas queremos agradecer aí e torcer. Vai dar certo. Obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês. Prazer, obrigado Ricardo, pelo também. convite, Éder, ao Espada, enfim. Vamos em frente defender o nosso estado de São Paulo, que ele está carente de boas defesas. Ricardo, isso aí. O Brasil só não afundou porque ele é maior que o buraco. Só que o pessoal quer largar o buraco, né? Então que a gente segure isso. Estão cavando há 4 anos. Vamos ver se não vão cavar mais 4 anos de buraco aí. Misericórdia. Aí a gente cai nele. Né? Vamos em frente. Eu agradeço, então, o convite também. Falo para vocês que eu estou à disposição aqui para voltar quando puder. Então, e a gente tem no período da campanha a possibilidade também de outros podcasts, outros assuntos, né? Conforme vai amadurecendo. O Estado muda. Liberdade é importante. O país, a dinâmica, ele muito, a política pauta, é muito dinâmica, né? então tem sempre assunto novo. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Éder. Muito obrigado, e nós ficamos por aqui. Queremos agradecer, né? A participação. A gente espera ter contribuído, né? E muito para poder essa apresentação. Através das nossas plataformas. É claro que vocês
estão aí trabalhando em todos os cantos, né? Sucesso!